Leitura do livro de Catherine Ponder, As Leis Dinâmicas da Oração. Vamos continuar com a leitura do capítulo 8. Induz a concentração através da pintura. Você pode praticar a arte da concentração através do uso deliberado do poder de pintura na sua mente. Não existe nada novo sobre esse exemplo. Prazerosas formas de concentração que muitas vezes produzem resultados desejados rapidamente. O homem pré-histórico esculpiu pinturas de comida que ele desejava nas paredes de sua caverna. Ele acreditava que, à medida que ele olhava frequentemente para essas pinturas, um poder invisível atrairia comida para perto dele, na forma de caça, peixe e ave. Isto aconteceu repetidamente. Mais tarde, os antigos egípcios, que eram versados em todos os ensinamentos ocultos de sucesso, usaram o poder da pintura mental em suas tumbas egípcias. Logo quando uma criança da realeza nascia, era iniciada a construção de uma tumba para ele. Nas paredes das tumbas eram pintados desenhos de sua vida até sua morte, mostrando todas as experiências de desejo que ele teve durante todo o seu tempo de vida. A vitória de uma guerra, a captura de um grande número de prisioneiros e o desenrolar de uma vida feliz e vitoriosa era pintado. Os egípcios esperavam que essas pinturas pudessem mostrar a vida da criança real. Há mais de 2.400 anos, durante a Idade de Ouro da Grécia, a cultura grega tirou vantagem de suas leis mentais e cercou as futuras mães com belas pinturas e santuários, de modo que as crianças ainda não nascidas podiam receber de cada pintura mental da sua mãe saúde e beleza. Os budistas tibetanos têm combinado afirmações com o poder da pintura mental e os têm usado por séculos na forma de orações circulares. Eles sentiam que as orações circulares eram um dispositivo espiritual de acordo com o qual o homem pode esperar benefícios miraculosos através da frequente recitação de fórmulas religiosas ou afirmações. Caixas em formatos cilíndricos contendo textos sagrados eram giradas nas mãos. Cada revolução da oração circular era acreditada por conceder os muitos benefícios que seriam obtidos através da leitura dos textos ou recitando as orações, desse modo agrupando o poder da pintura na expectativa de graças. O poder da pintura mental é um dos dispositivos mais antigos conhecido pelo homem para se concentrar sobre as graças, dessa forma manifestando-as. A concentração funciona melhor através da imaginação. Através do uso deliberado e construtivo da imaginação, você traz para si muitas energias criativas da mente. Representar é uma adição inestimável à imaginação. A concentração pode, através do trabalho da imaginação, trazer, através de uma linha poderosa de criação mental, todas as melhores ideias da mente e todas as energias criativas disponíveis. Uma imaginação vívida, bem treinada, leva à iluminação e sua entrada no mundo mental. Você pode se concentrar quando tem uma pintura distinta em mente. A imaginação tem um poder importante no mundo mental. Toda hora que você imagina uma certa coisa sendo feita em sua mente, você liberta a maior parte das energias de sua mente para ir e fazer essas coisas. Para ajudar a acessar esse propósito, faça uma oração circular. Orar sobre as pinturas pode ser o ponto de retorno aos resultados. Em conexão com a oração de concentração, eu sugiro que você faça uma moderna oração circular, a qual não só tem palavras descrevendo as graças que você deseja na vida, mas também contém as pinturas de suas graças desejadas. Uma oração circular é a oração em pinturas e uma forma simples de orar e mentalmente aceitar as respostas para suas orações através da arte da concentração. Como um ser espiritual feito à imagem de Deus e contendo sua divindade, o homem é a única criatura na face da terra que procura melhorar.
Quando as forças da natureza se movem para cima através do poder da oração de pintura, o homem sempre se move com grande energia e poder. Quando suas dúvidas vivem, seus sonhos se tornam realidade. Uma oração circular elimina suas dúvidas. Há um velho axioma: se você procura melhorar, você sempre será ajudado. Através da pintura, suas orações já serão respondidas. Você estará invocando a mais elevada forma de fé, porque está dizendo: isso já foi feito, e isso agora se manifesta na minha vida como resultados tangíveis e satisfatórios. Pintando suas orações como se elas já fossem respondidas, como é feito quando você faz uma oração circular ou círculo da fortuna, e frequentemente volta à questão com a oração respondida. Como uma executiva experimentou uma vida feliz. Uma mulher de negócios era solitária e desejava uma vida mais equilibrada. Ela fez uma oração circular, pintando a feliz vida equilibrada que desejava. Cada noite, antes de se deitar, ela visualizava sua oração circular, repousando calmamente sua mente sobre a pintura das graças que ela via. Repetidamente, ela direcionava seus pensamentos para um centro comum. Quando fez isso, ela ganhou poder para produzir os resultados desejados. Um dia foi subitamente chamada para fora da cidade em uma viagem de negócios. Enquanto estava fora, encontrou seu futuro marido e logo foi estabelecida na forma feliz da vida pintada na oração circular dela. Mas nenhum desses eventos felizes ocorreu até que ela praticasse diariamente a concentração, repousando sua mente sobre os resultados pintados, através de puxar os seus pensamentos e atenções frequentemente para o centro comum, concentrando este resultado pintado. Ela então alimentou sua mente constantemente com essa ideia. A lei da concentração é: pinte uma coisa e a traga para seu pensamento, tentando ou forçando isso através da razão. Muitas vezes você tem cortado suas graças forçando o pensamento nos desejos, necessidades e vontades. Através do poder da pintura na sua mente, você começa a pensar em termos de ter, ser e experimentar realizações presentes. Essa ação mental libera para você os resultados que têm sido pintados. Esta é uma lei mental. Como a autora conseguiu a finalização? Uma vez, quando eu tinha sido incapaz de completar uma tarefa escrita devido à falta de tempo e muitas interrupções, eu estava em desespero até que me lembrei do poder da pintura mental. Estas generalidades não produzem resultados porque sentem falta de consistência e poder. Esperanças vagas e objetivos indefinidos não são convincentes à mente, enquanto que uma pintura bem definida das graças que você quer experimentar motiva pessoas, lugares e eventos para cooperar com seus desejos pintados e inconscientemente produzir aqueles resultados para você. Eu rapidamente fiz uma oração circular, mostrando o livro como se ele já estivesse completo e colocando nele essas palavras em grandes impressos e em negrito. Já tenho essas coisas prontas, inspirado e manuscrito. Faço sucesso em escrever. As graças trabalham rapidamente aqui, editoras satisfeitas. Isso funcionou. Subitamente o ritmo mudou e dentro de pouco tempo meus manuscritos estavam completos e todos estavam satisfeitos. Como um professor universitário obteve outra qualificação. Um professor universitário desejou mudar seu campo de ensino, mas precisou de outra qualificação para fazer isso. Por 3 anos ele desejou fazer a mudança, mas somente se preocupava e se irritava com isso. Nada aconteceu até que ele aprendeu o fantástico poder da imaginação e fez uma oração circular, pintando ele mesmo com um grau adicional de mestrado, ensinando em um novo campo de trabalho. Subitamente, depois que ele fez a sua oração circular, todas as coisas e todas as pessoas pareciam sintonizar na sua oração pintada e cooperar para trazer isso para ele. Sua agenda de ensino no campus foi leve no ano seguinte,
Seus estudantes eram mais maduros e menos trabalhosos nessa época. Menos tempo era tomado no campo das atividades estudantis. Ele descobriu que já tinha um certo crédito na universidade, que poderia aplicar para obter o grau desejado. E o objetivo e pesquisa para sua tese de mestrado se desenrolaram facilmente. Dentro de um ano, esse professor obteve seu grau de mestre, que ele gastou 3 anos se preocupando. Isso tudo veio rapidamente, depois que ele parou de se irritar sobre como isso poderia acontecer e somente ousou pintar isso de qualquer jeito com fé. A imagem fez a condição, mas somente depois que ele tinha feito a imagem. Salomão descreveu o poder da imaginação. Quem tiver olhar bondoso será abençoado. Provérbios 22, 9. O poder da pintura mental muda os seus pensamentos do eu não posso ter isso ou isso nunca acontecerá para esperança, crença e finalmente aceitação mental. Você está usando o poder da pintura mental a toda hora de qualquer jeito. Então comece deliberadamente a pintar o que você quer, ou você inconscientemente continuará a receber o que você não quer. Como a família pobre mudou-se para uma casa melhor. Uma atarefada dona de casa e mãe de 9 crianças estava desanimada porque o dia de trabalho do marido era insuficiente para suprir as necessidades da sua família. Eles estavam vivendo em um cômodo apertado numa área pobre da cidade. Sob o ensino do poder da oração circular, essa dona de casa fez uma apresentação do marido a um emprego muito bem pago. Outros quadros de sua oração circular mostraram então eles vivendo em uma casa confortável, com quartos adequados para todas as crianças e com um belo carro estacionado em frente. Outras pinturas mostraram um amplo espaço do lado de fora onde as crianças poderiam brincar. Um sonho impossível diante de suas condições financeiras? Pareceria assim, até que a oração circular começasse a trabalhar. Então, um dia, ao marido dela foi oferecido um emprego para tomar conta de um grande rancho. Para esse emprego, era fornecida uma bela casa e um carro, e havia centenas de acres de terra nas quais suas crianças brincariam. As imagens criam, a concentração traz resultados. Depois de fazer sua oração circular, você deverá passar pelo menos 30 minutos por dia calmamente estudando as suas pinturas desejadas. Se concentre olhando então com amor, intencionalmente, aproveitando mentalmente os resultados pintados com as suas experiências. Quanto mais rápido seus sentimentos responderem naturalmente, aceitando mentalmente aqueles resultados pintados, em breve eles se manifestarão como uma realidade para você. Induza a concentração através do decreto. Os capítulos anteriores deram a você vários tipos de oração de decreto para serem usados como métodos simples de oração. As orações de decreto também são outra forma de induzir a concentração. As orações circulares dos Budas tibetanos incluíam textos sagrados ou orações as quais eles cantavam. Pela afirmação, chamavam e se apossavam disso, de modo que eles já os tinham no plano invisível. Você pode também. Você pode invocar a concentração através da elaboração de listas dos seus desejos e pintando-os em sua oração circular. Mas você pode acelerar os resultados de sua lista e oração circular em mais de 80% somente falando decretos definitivos sobre os seus desejos. O que decidires vai se confirmar, e sobre teu caminho vai brilhar a luz. Prometeu Jó, que saiu dos frangalhos de volta para a riqueza através do poder do decreto. Jó 22, 28. Orações verbais são mantras de poder. Conhecendo o poder dessas palavras, os yogas fazem as orações verbais descritas como mantras de poder. Essas são nada mais do que decretos afirmativos. As pessoas do continente perdido de Atlanta registraram conhecimento sobre o poder criativo do decreto e usaram isso egoisticamente, trazendo a própria destruição deles.
Por muitos séculos, o poder do decreto foi um ensinamento secreto, distribuído somente a alguns selecionados, mas na época de hoje ele tem sido redescoberto pelas massas. Muito velho para um emprego. Uma vez conversei com um homem que precisou de orações para arranjar trabalho. Ele tinha estado desempregado por 4 anos, tinha 55 anos e havia sido informado de que era muito velho para obter outro emprego. Tinha estudado metafísica por 30 anos, mas não tinha tido sucesso em aplicar isso em um trabalho. Quando eu perguntei quais decretos afirmativos inspirados estava usando, ele disse: Eu tenho lido livros inspirados, mas não tenho usado nenhuma oração de um decreto específico. Nós conversamos sobre o fato de que, para cada 50 minutos de estudo sobre inspiração, ele deveria gastar pelo menos 5 falando os decretos definitivos pelo seu trabalho. Ele começou seguindo dessa forma e decretando em voz alta pelo menos 5 minutos por dia. Eu sou uma divina ideia da mente de Deus e eu sou guiado agora para meu verdadeiro lugar com verdadeiras pessoas e a verdadeira prosperidade. Eu não ouvi mais falar dele até 6 meses depois que chegou uma carta da América do Sul dizendo que ele era o novo gerente da divisão daquele continente de uma das nossas maiores companhias americanas, que estava feliz, próspero e fazendo a coisa certa. Ele escreveu: Eu posso atestar o fato de que decretos falados fazem com que suas orações sejam respondidas. Decretos afirmativos mudaram em mim a tendência do fracasso para o sucesso quando eu tinha estado sem trabalho por anos. Estava tristemente em dívidas e justamente quando lia livros de inspiração que não traziam resultados. Dos frangalhos à riqueza. Uma viúva que passou por misérias durante 20 anos atribuiu o sucesso dela ao uso diário do decreto. Deus é meu suprimento e minha ilimitada abundância de tudo. Depois de começar a usar esses decretos, ela saiu de um aperto de negócios e por uma época teve que orar por proteção por seu suprimento diário. Uma vez, quando ela precisava desesperadamente de $100, caminhou e fez seus decretos de prosperidade em voz alta. À medida que ela fazia isso, sua secretária abriu um arquivo e encontrou 5 notas antigas de $20 escondidas de um outro pagamento. Uma outra vez, quando ela estava afirmando a Deus através de sua abundância ilimitada em uma tentativa de conseguir pagar a folha de pagamento dos seus empregados, um estranho foi até sua loja e se ofereceu para comprar uma parte da propriedade que ela possuía na rua de baixo. Ela falou então que somente poderia vender partes de sua propriedade, pois a outra propriedade não era dela. Mas então o estranho explicou que o pai dela, agora falecido, tinha comprado a propriedade para ela há alguns anos. O advogado dela verificou isso. Essa mulher de negócios, então, vendeu a parte da propriedade que até algumas horas atrás não sabia que possuía, conseguiu cobrir a folha de pagamentos e ainda teve um grande lucro. Durante os anos da depressão, uma senhora diariamente se reunia com suas filhas em torno da mesa da cozinha, onde elas diziam decretos de prosperidade para quem estava sem trabalho. Você tem um maravilhoso trabalho com um maravilhoso pagamento. Você faz um maravilhoso serviço de uma forma maravilhosa. Isso funcionou. No auge da depressão, foi oferecido a um homem um trabalho em um negócio de seguros. Se ele pudesse levantar somente $25, poderia começar. Ele começou o negócio. Sua esposa mais tarde falou: esses $25 tornaram-se um quarto de $1 milhão. Posteriormente, as filhas que a ajudavam com as afirmações anos atrás estavam agora todas casadas com homens prósperos e ocupadas, levando uma vida feliz. Induza a concentração através da discrição.
Quando você escreve sua lista, faz sua oração circular e fala seus decretos diários, concentrando-se nas graças que quer que se manifestem em sua vida, você está praticando a arte da concentração e coisas extraordinárias acontecerão. De qualquer forma, lembre-se que a concentração tem sido descrita como sendo direcionada. A discrição, o silêncio e se manter quieto sobre o que você está se concentrando são necessários. Muitas pessoas falham na concentração porque, embora elas puxem os seus pensamentos para um centro comum, dissipam essas forças do pensamento ao conversar com outros sobre as suas graças desejadas e, desse modo, não obtêm resultados. Se você conversa sobre as suas listas ou mostra suas orações circulares para outros ou discute as afirmações que você está usando, você pode dissipar seus resultados. Vossa força está na calma e na confiança, acautelou o profeta Isaías, Isaías 30:15. A palavra sagrado e a palavra secreto têm a mesma raiz significante. As graças que você deseja na vida vêm de Deus e de segredos relacionados. Isso também deve ser distribuído em segredo. Um outro nome para concentração pode ser atenção amorosa. Então persista. As listas, pinturas e decretos das graças puxam isso para junto do plano invisível. Mas o ato da quieta concentração, quando você repetidamente enfatiza isso, apressa as graças em sua manifestação. Pela concentração em uma maneira superficial, você pode assegurar somente alguns modestos resultados temporariamente. São ainda aquelas correntes profundas, delicadas, mas penetrantes do pensamento e sentimento que produzem resultados permanentes e que têm a capacidade de manifestar graças extraordinárias para você. Uma mulher se curou através da concentração. O uso da concentração para o melhoramento da vida de alguém pode ser um processo deleitante. Como relatado em meu livro The Dynamic Laws of Healing, uma mulher estava sofrendo há muito tempo e estava perturbada por problemas de saúde que mesmo os melhores tratamentos médicos tinham sido incapazes de curar. Finalmente, ela começou a ler livros de inspiração e percebeu que a saúde dela poderia ser restaurada somente depois que ela se concentrasse sobre a pintura da saúde. Ela decidiu testar a validade desse quadro mental. Ela invocou a concentração de várias formas. Primeiro, parou de conversar sobre suas mágoas e dores e começou a ler vários livros sobre cura. Começou fazendo exercícios físicos, experimentando uma nova dieta e diminuindo a ingestão de vitaminas prescrita anteriormente por seus médicos. Também seguiu cuidadosamente as instruções dadas por uma competente nutricionista. Essa senhora então perseguiu a cura, sempre se concentrando sobre ela, deliberadamente levando uma vida de trabalho, lazer e descanso mais equilibrados. Começou trabalhando no seu jardim de flores diariamente, tomando banhos de sol e aproveitando o ar fresco. Depois fez uma oração circular, onde pintou uma vida ativa e sadia. À medida em que visualizava sua oração circular diariamente, ela decretava: Eu sou uma filha radiante de Deus. Minha mente, corpo e negócios agora manifestam sua radiante perfeição. Ela começou a glorificar seu corpo. Também fez questão de glorificar outras pessoas. Depois, então, enfatizou suas faltas. Ela se associou com amigos e parentes que eram sadios, pedindo que eles falassem sobre boa saúde. Ela deliberadamente se afastou de uma organização cujos membros passavam seus períodos de encontro discutindo suas dores e mágoas. Ela fez questão de planejar eventos especiais que ela já procurava para ir. Cinemas, teatros, concertos, exibições de arte, jantares dançantes e eventos da igreja. Isso ajudou a pintar ela mesma com saúde suficiente para atender aqueles eventos antecipadamente. Ela constantemente abençoava o corpo e a vida dela com saúde, com divina atividade. Diariamente dava graças porque estava melhorando muito, mais e mais. À medida que ela
Trabalhou de todas essas maneiras para deliberadamente construir um quadro mental de saúde, vida e atividade para substituir as crenças anteriores em fadiga, doença, velhice e inatividade. Seu quadro mental começou a ter o controle de seus pensamentos, emoções, corpo e vida. Ela se tornou impregnada com a imagem da saúde. Em questão de semanas, sua vida começou a refletir as belas imagens de saúde e felicidade pintadas na oração circular dela. Mais tarde, iniciou uma nova carreira. De qualquer forma, essa senhora estava 7 anos mais jovem do que quando começou a se concentrar sobre o caminho da saúde em sua vida. Ela provou que você pode produzir maravilhosas mudanças em seu corpo através do ato da concentração. Concentração interior. Os métodos antecedentes de concentração são caminhos de indução informal em sua vida diária, combinando poder físico e mental. De qualquer forma, existe a oração formal definitiva de concentração, que libera o poder espiritual interior. E isso é o que vale a pena no desenvolvimento de suas orações, para desdobrar esse método interior, porque a oração de concentração ajuda você a acalmar seus pensamentos incontroláveis, de modo que um pensamento básico descanse em sua mente. À medida que você descansa em sua mente, esses seus pensamentos e sentimentos naturais penetrantes irão cada vez mais fundo para dentro de você, até que o seu próprio ser responda e comece a trabalhar para fazer dessa ideia uma realidade. Quando isso acontece, você tem então a experiência da arte da concentração. A oração de concentração é poderosa porque penetra não só os pensamentos de sua mente consciente, mas também um tremendo sentimento natural de sua mente subconsciente. Uma vez que o suprimento subconsciente de energia latente é enorme, as possibilidades de concentração começam a assumir proporções enormes. Quando a concentração penetra na enorme energia latente da mente subconsciente, tem o poder de atingir embaixo da superfície e dissolver todos os tipos de bloqueios e obstáculos que simplesmente evaporam para fora sobre esse penetrante poder. Por que da solução dos obstáculos através da concentração as pessoas antigas têm o ditado? O penetrante poder da mente é o poder da mente liberada. Você descobrirá que as vezes que você pratica essa concentração interior são as vezes dos seus maiores feitos. As orações formais de concentração também acionam e liberam poderes da natureza espiritual superconscientes dentro daqueles que a usam. Como desenvolver seus poderes interiores de concentração? Você pode começar desenvolvendo e libertando esse tremendo poder de concentração interior, selecionando uma hora e um lugar onde você não será perturbado. Sente-se em uma posição confortável ou deite-se, livrando-se e removendo itens de roupas que apertam você. Então fale palavras de relaxamento para o corpo e mente. Relaxa e deixe ir. Relaxa e deixe ir. Quando você começar a se sentir relaxada e tranquila, tome uma declaração definitiva e repouse a mente sobre isso. Mantenha-se direcionando a mente repetidas vezes para esse pensamento. Você deve começar a desejar escrever o decreto de oração, olhando para isso, preenchendo sua mente com isso. Você deve desejar falar em voz alta para ajudar você a ficar sintonizado com isso. Então, silenciosamente descanse sua mente nessa ideia. Confúcio disse: eu não falo de Deus, mas das graças. A palavra graça pode ser o objeto de sua oração de concentração. As graças são tudo o que existe nessa situação. Somente as graças devem vir para essa experiência. Deixe as graças agora serem reveladas. Deixe as graças agora se manifestarem como resultados perfeitos. O decreto sobre o qual você se concentrará deve ser: Deus é amor. Isso pode ser paz ou a paz é tranquila para alguma situação problemática. Qualquer um dos atributos das graças de Deus deve ser o objeto de sua oração de concentração. Vida para a saúde, amor para os relacionamentos felizes, inteligência para a orientação, ação certa, resultados diretos, poder para a dominação e autoritarismos, conteúdo para sucesso e prosperidade.
As pessoas antigas descobriram que a palavra conteúdo era uma das palavras mais fortes sobre as quais se deve concentrar, porque ela contém todos os elementos das graças. A concentração sobre essas palavras parece estimular de modo que as graças estejam em todas as partes. Quando estiver respondendo com sentimentos inspirados, então deixe sua mente relaxar. Calmamente enfatize sobre uma ideia que você está segurando e trazendo de volta para a mente mais e mais. Quando você sentiu a sensação de paz e libertação, sua mente terá se tornado centrada e posicionada sobre sua ideia de graça. Sua mente tem aceitado e absorvido isso e irá trabalhar para produzir os perfeitos resultados para você. A oração de concentração é toda poderosa porque leva a mente a um ponto de revelação. Muitas pessoas perdem suas graças porque, depois de fazerem oração de negação, purificação e decreto, correm para suas atividades externas. Elas não dão tempo para que, vagarosamente, a mente seja levada a um ponto de revelação e que elas possam esperar e escutar. O processo de revelação tomará tempo para ser sagrado, para se tornar sagrado em corpo, mente e negócios, em cada fase de seu mundo. Em seu livro Teach Us to Pray, Charles Fillmore escreveu: nós temos descoberto que muitas mudanças definitivas ocorrem em nosso corpo e mente quando nós praticamos a concentração em silêncio. Cada 50 minutos por dia gastos nessa prática de oração de concentração interior trará vastos melhoramentos na sua vida dentro de semanas. Aqueles que praticam a concentração se desenvolvem rapidamente. Como a concentração ajuda as pessoas problemáticas. Com respeito às pessoas problemáticas, se concentre sobre essa grande verdade. Todas as coisas e pessoas que vêm para a sua vida existem para um dos dois propósitos: para curar você ou para ser curado por você de alguma atitude errada de mente, corpo ou negócios. Todas as coisas e todas as pessoas na sua vida estão aqui para pressionar você por mais graças, ou então que você possa puxar delas mais graças. Como Emerson disse, uma semente é somente uma flor que não foi encontrada. À medida que você pratica a oração de concentração, aprenderá a não fugir de alguma situação ou pessoa problemática, mas a chamar adiante graças para elas. Quando você faz isso, as bênçãos tomam conta de todos os lugares e então o quadro muda. Decrete muitas vezes: as graças são tudo que existe nessa experiência. Eu pronuncio essas graças. Eu concordo com as graças nessa situação. E as graças nessa situação concordam comigo. Tais orações de concentração sobre a ideia de graças dão sua estabilidade emocional e controle de seu mundo. Com essa estabilidade vem mais bênçãos, uma vez que muitos dos problemas têm uma base emocional. A arte da concentração desenvolvida lentamente. A concentração é a ponte entre as fases interiores e exteriores da oração. A concentração leva você às fases místicas da oração, a meditação, o silêncio, o pensamento e a percepção. Mas a concentração deve vir primeiro, uma vez que ela dá a você o controle mental necessário antes que a meditação possa vir de modo profundo e satisfatório. De fato, a concentração é o primeiro passo na meditação. As coisas sobre as quais você se concentra são as coisas que você puxa para si mesma. Suas orações serão respondidas à medida que você possa segurar o pensamento calmamente. O desenvolvimento dessas atividades leva tempo. Não se torne desencorajado se inicialmente você não tiver sucesso. A prática leva à perfeição. A arte da concentração não é adquirida em um curto tempo, mas é adquirida pela prática. Nada sem esforço tem valor, porque a prática regular da concentração aumentará rapidamente seus poderes o suficiente para que você possa realizar efetivamente suas necessidades. Sir Isaac Newton e Thomas Edison provaram isso. De fato, você obterá essa segurança interior sobre as forças mais profundas da mente através da contínua prática. À medida que você continua a praticar concentração, desperta forças latentes, desenvolve novos talentos e amplia os poderes em cada faculdade e talento que você já está usando. A concentração pode levar a mente mais adiante e mais profundamente em todas as direções. A concentração deixa você pronto para a meditação e para as fases mais interiores da oração.
que serão descritas nos capítulos seguintes. Fim do capítulo 8. Continuaremos o capítulo 9 na próxima gravação. Gratidão.